Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Estamos aqui para iniciar o estudo de número 7, os 1000 anos e a nova terra. Que bom que você chegou, que bom que você voltou, que bom que você está por aí. É um prazer para mim, é um privilégio poder estudar a palavra de Deus com você e com a sua família. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Ele? Então feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso Pai, queremos te pedir nesse momento, ó Senhor, a tua presença aqui conosco. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu Santo Espírito, queremos entender mais da tua palavra. Então, por favor, fala conosco, esteja conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Os 1000 anos e a nova terra. No estudo passado, nós falamos sobre a volta de Jesus. E quando nós falamos sobre a volta de Jesus, nós falamos que haveria a primeira ressurreição e logo após 1000 anos haveria uma segunda ressurreição. E é sobre esses 1000 anos que nós vamos conversar hoje. A Bíblia fala de fato de 1000 anos. O que vai estar acontecendo na terra e no céu durante esse período? O que vai estar acontecendo com os salvos, com os perdidos? Onde estará Satanás durante esses 1000 anos? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Então pega a tua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, ó. Pega a tua Bíblia aí e vamos estudar a palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui o estudo na tela. Aqui, maravilha, 1000 anos e a nova terra. Vamos para a primeira pergunta. Para onde irão os salvos após a segunda vinda de Cristo? Então, nós falamos que Jesus vai voltar, mas o que vai acontecer com os salvos após esses 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A Bíblia vai nos falar assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha só a Bíblia falando sobre 1000 anos. Então vamos responder ali, verdadeiro ou falso? Para onde irão os salvos após a segunda vinda de Cristo? Permanecerão vivos na terra? Falso. Serão transformados e transladados para o céu? Verdadeiro. Não ressuscitarão? Falsos. Falso, né? Então, segundo a palavra de Deus, os salvos eles serão transformados e transladados para o céu. Vamos para a segunda pergunta. Como ficará a terra durante os 1000 anos? Já que os salvos vão para o céu, como é que vai ficar a terra durante esses 1000 anos? Vamos ver o que diz aí Jeremias, né? Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, do versículo 23 ao versículo 26. Diz assim: Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outreiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha só. Vamos ver o que aqui fala ali em Apocalipse também, né? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Vai dizer assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso,
é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha só que interessante. Então, o que é que a Bíblia vai nos falar aqui, né? Como ficará a terra durante os 1000 anos? Ah, olhei para a terra e ela sem forma e vazia. A terra estava sem forma, vazia, destruída, e Satanás ele estava preso ali pelas circunstâncias, né? Sabe, Satanás ele não tinha ninguém para tentar, ele não tinha ninguém para enganar. Satanás estava sem trabalho, né? Estava sem atividade. Então veja só, a Bíblia vai nos falar que a terra estava como um deserto, né? Desolada, sem forma, vazia. E é interessante que aqui diz que o anjo ele tinha na mão a chave do abismo, né? E uma grande corrente que ele prendeu Satanás, né? Então Satanás ele estava aqui nesse deserto e ele estava no deserto porque não tinha ninguém para tentar, assim, ele estava preso. Então que a chave, a corrente era simbólica, porque não tinha para onde ir, não tinha quem tentar, não tinha o que fazer. Ele estava preso por conta das circunstâncias. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre esse período. O que é que a Bíblia diz? Terceira pergunta ali, ó. Após a primeira ressurreição, quanto tempo os ímpios permanecerão mortos na terra? Nós estudamos que haveria a primeira ressurreição, que seria dos salvos, e depois de um período, o- os perdidos, né, os ímpios ressuscitariam. Vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre isso e qual é esse período? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Diz assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Uau! Então, qual é o período aqui? 1260 anos, 538 anos, 1000 anos, verdadeiro 1000 anos, né? Então, após a primeira ressurreição, quanto tempo os ímpios permanecerão mortos? Mais 1000 anos. Agora, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Beleza, a gente já viu que os salvos vão para o céu, mas o que, que eles vão fazer lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 4, versículo 12, 13 e 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver o que, que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, versículo 12 e o versículo 13. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Um por um, segundo as suas obras, foram julgados. Uau! Olha só, né? O que a Bíblia fala a respeito disso. Agora vamos ver o que aqui diz aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois a causa indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha só. Então, completando ali a pergunta, né? A resposta: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, né? Hão de julgar o mundo. Sabe? Então, durante esse período aí de 1000 anos, nós vamos julgar o mundo. Hã?
Que interessante, né? Os livros serão abertos. Sabe, quando a gente chegar no céu, nós teremos ao menos três surpresas. A primeira surpresa é: nós conseguimos. Nós conseguimos. Como é que nós conseguimos? Como é que nós chegamos aqui? A primeira surpresa será essa, né? E a gente vai perceber que foi apenas de fato pelo mérito de Cristo, né? Pelo sacrifício de Cristo. A segunda surpresa que nós teremos é aquela pessoa que a gente tinha certeza, talvez que ia estar lá, não está. Imagina, a gente vai parar, vai pensar, cadê fulano? Eu pensava que fulano ia estar aqui. Fulano era um líder de igreja exemplar. Por que que fulano não está aqui? Essa será uma segunda surpresa, pessoas que nós tínhamos certeza que estaria e não estão. E de fato, é, muitas pessoas às vezes vivem de aparência, máscaras, né? São hipócritas. Na igreja é um cristão, mas em casa é um cão. É. Então, será alguma das surpresas, né? Quer ver uma outra surpresa? A terceira surpresa que nós vamos ter? Aquela pessoa que a gente tinha certeza que não estaria lá. Olha a pessoa lá. A gente vai chegar, vai olhar para o lado. Fulano tá aqui. Mentira. Eu tô no céu mesmo, sabe? Imagina quando um dos ladrões, né, da cruz chegar no céu. Imagina quando eles se depararem ali com alguém que eles assaltaram, talvez até mesmo mataram. A pessoa vai olhar para o lado assim, não, você me assaltou, você me matou, miserável, estou aqui, estou morrendo por causa de você. Como é que você está aqui? O que aconteceu? Eu estou no céu mesmo? Essa será uma outra surpresa. Imagina quando os cristãos lá encontrarem com Paulo no céu. Paulo perseguiu os cristãos, matou vários. Imagina, Paulo matou um monte de uma vez só, agora está todo mundo lá no céu, faz um pequeno grupo, e de repente o pessoal olhar assim para o lado e tá Paulo lá. Ué, eu tinha certeza que você não ia estar aqui. Não sabiam, né? Que Paulo se arrependeu, se converteu e mudou seus caminhos. Então, essa será uma das surpresas que nós teremos no céu. Pessoas que a gente tinha certeza que não estaria, estão. Pessoas que a gente tinha certeza que estaria, não estão. E nós estamos lá. Então, por isso os livros serão abertos. Nós vamos julgar. Nós não vamos julgar no sentido de dar uma sentença. Nós vamos julgar no sentido de chegar a uma conclusão. O nosso julgamento, enfim, será: Deus foi justo. É, de fato, se eu fosse dar a sentença, seria a mesma de Cristo. Sabe, ele deu todas as oportunidades. E fulano aceitou. Ele deu todas as oportunidades e fulano desprezou. Então, por isso nós vamos julgar a terra, né? Não no sentido de dar a sentença, mas no sentido de chegar a uma conclusão. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, a quinta. Que eventos ocorrem ao findar dos 1000 anos na Terra? Quais são os eventos, né, que vai acontecer após os 1000 anos? Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 10. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Capítulo 20, agora, versículos 5 ao 7. O restante dos mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão. Olha só que interessante. Vamos responder então. Verdadeiro ou falso? Descida da cidade santa após os 1000 anos? Verdadeiro. Destruição parcial? Falso, né? Segunda ressurreição? Verdadeiro, verdadeiro. Então veja, a Bíblia vai nos falar que após os 1000 anos, a santa cidade, a nova Jerusalém, descerá do céu ataviada como noiva, né? Preparada para se encontrar com o noivo. A gente vai perceber também que Satanás será solto após os 1000 anos. Por quê? Porque após os 1000 anos haverá segunda ressurreição. Agora, os mortos vão ressuscitar novamente, né? Na verdade, novamente não, os mortos vão ressuscitar. E agora ele vai novamente ali juntar aquela multidão. Ele vai juntar a multidão porque ele vai tentar atacar com os perdidos a cidade santa Nova Jerusalém. E é aí que Satanás será destruído, né? O fogo vai descer do céu, fogo e enxofre, a palavra do Senhor diz, fogo e enxofre, né? E vai consumir a todos, né? Agora, vamos para a sexta e penúltima pergunta. O que Deus prometeu criar após o milênio? O que é que Deus prometeu criar após o milênio? O que é que a Bíblia diz? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha só, agora o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Oh, bênção, oh, glória. Então, o que é que Deus prometeu criar após o milênio? Nós, porém, o que é que diz aí? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. A terra voltará a ser como na criação, um mundo de paz, um mundo sem mais choro, sem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas se passaram. Um mundo sem violência, sem corrupção, um mundo sem traição, sem preconceito, um mundo perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa que ele nos faz. Agora, última pergunta. Como será a vida na nova terra? Como será a vida na nova terra? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Isaías. Isaías capítulo 65 e depois o capítulo 66. Isaías 65, versículo 21 ao 23 e o versículo 25. Diz assim: Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do seu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, não terão filhos para calamidade, porém são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Versículo 25: O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Uau! Olha só, agora o capítulo 66, versículo 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne,
a adorar perante mim, diz o Senhor. Que maravilha, hein? Plantarão. A Bíblia vai nos dizer aqui, ó, que nós vamos plantar, vamos edificar e vamos comer no nosso próprio plantio, né? O lobo e o leão pastarão juntos. Eita, que coisa, hein? Que terra maravilhosa é essa, hein? Sabe, Satanás tentou frustrar os planos de Deus, né? E ele não vai conseguir. A vitória já é do nosso Deus. A vitória já é nossa, sabe? Deus vai voltar a fazer o seu plano original nessa terra. Deus vai restaurar tudo. Deus vai fazer tudo novo de novo. Deus quer restaurar a sua vida também. Deus quer fazer tudo novo de novo na sua vida também. Que bênção, hein? Que maravilha. Eu quero viver na nova terra. E eu quero viver eternamente nesse lindo e novo lugar. E você? Quer você morar eternamente com Deus ou não? Quer você morar nesse lindo lugar? A Bíblia diz que nós vamos plantar, nós vamos colher daquilo que nós plantamos, nós vamos edificar nossas casas, sabe? Vai ser a coisa mais linda, vai ser fantástico. Pensa, um mundo perfeito, estaremos perfeitos, não vamos nos cansar, não vamos chorar, não vamos sofrer, vamos viver felizes para sempre. Eu quero viver nesse lugar. Sabe, não vale a pena curtir 60, 70, 80 anos nesse mundo e perder a eternidade. É muito pouco tempo diante de tudo que Deus tem preparado para mim e para você. Eu quero entregar minha vida para viver completamente a vontade de Deus. E você? Vamos finalizar com o nosso compromisso de fé? Vamos lá então. Compromisso de fé. Você quer passar o milênio na Nova Jerusalém? Sim? Amém. Você crê que a terra será purificada com fogo no fim do milênio? Sim? Amém. Você crê que Deus criará uma nova terra onde os salvos estarão em perfeita paz por toda a eternidade? Sim? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também creio e eu quero passar a eternidade na Nova Jerusalém. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a igreja verdadeira. Será que a Bíblia fala de uma placa de igreja? Será que existe uma igreja verdadeira? Então existem igrejas falsas? Quais são as características dela? No nosso próximo estudo nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então não perde. Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo estudo que tivemos. Obrigado pelo momento aqui que tivemos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Nos prepara, Senhor, para que possamos viver eternamente com o Senhor. Nos dá, ó Paizinho querido, uma boa noite, um bom dia, a certeza da tua companhia. Te rogamos por Jesus. Amém. Povo, obrigado por mais uma presença. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o nosso próximo estudo.